E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 7 a 9. Pense seriamente nos efeitos do espinho na vida de Paulo. Primeiro, isso o deixou de joelhos. Por isso roguei ao Senhor 3 vezes. Qualquer coisa é uma bênção se nos faz orar. Este espinho compeliu Paulo a clamar a Deus e, tendo começado a orar, ele recorreu à oração repetidas vezes. Eu implorei ao Senhor 3 vezes. Pode ser que este seja o número exato de suas orações especiais naquele ponto. Pode, entretanto, ser apenas uma indicação de que ele frequentemente clamava a Deus por livramento desse problema. Sim, podemos ser negligentes na oração quando todas as coisas fluem com a mesma corrente, mas multiplicamos as orações quando as provações aumentam. Dessa forma, Paulo foi impedido de se orgulhar. As revelações no terceiro céu agora pareciam esquecidas, pois o espinho na carne era a coisa mais proeminente dos dois. Agora, ele não queria falar sobre suas visões, e não podia, pois quando sua língua foi tentada a avançar naquele assunto, o espinho começou a picá-lo novamente. Um homem não precisa contar histórias bonitas quando sua cabeça está doendo ou quando dores agudas o estão incitando. Paulo não teve permissão para se deslumbrar com o brilho que Deus havia colocado diante dele. Seus pensamentos estavam voltados para outra direção. Sim, abençoadamente voltados para o propiciatório, onde ele não poderia obter o mal, mas deveria obter muito lucro. Ele continuou a orar até que finalmente recebeu uma resposta. Não a remoção do espinho, mas a garantia: minha graça é suficiente para você. Deus sempre honrará nossas orações. Ele vai nos pagar em prata ou em ouro. E às vezes é uma resposta de ouro à oração negar nosso pedido e nos dar exatamente o oposto do que buscamos. Se você dissesse a seu filho que concederia a ele qualquer coisa que ele pedisse, você não teria intenção de dar-lhe uma droga venenosa se alguém o iludisse com a ideia de que seria útil para ele. O que você disse é que daria a seu filho tudo o que era realmente bom para ele. Deus, sabendo que este espinho na carne era um remédio sagrado para Paulo, não o tiraria, embora muito urgentemente pedisse para fazê-lo. Ben Ralph Skine fala da oração: sou ouvido quando atendido, cedo ou tarde. Sim, ouvido quando não obtiver resposta. Muito gentilmente respondido quando recusado, e bem tratado quando respondido com dureza. Assim, embora recusado, Paulo foi respondido, pois ele conseguiu algo melhor do que tirar o espinho na carne. O resultado foi que a graça dada a ele o capacitou a carregar o espinho e o ergueu bem acima dele, até que ele mesmo regozijou-se e glorificou-se ao pensar que lhe foi permitido sofrer tanto. Com muita alegria, portanto, preferirei me gloriar em minhas enfermidades, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Isso é uma grande coisa. Suponha que qualquer pessoa aqui seja muito pobre e orou ao Senhor muitas vezes para elevá-la acima das necessidades e, finalmente, Deus disse: minha graça é suficiente para você. O que mais ele pode precisar? Meu querido irmão, minha querida irmã, alegra-te na pobreza e agradeça a Deus por ser pobre. Se o Senhor é o mais glorificado assim, seja grato por sua humildade e diga: tenho a honra de poder glorificar a Deus na pobreza. Talvez você seja o sujeito de uma enfermidade corporal dolorosa e tenha orado para removê-la. Mas o Senhor sabe que sua enfermidade é para sua glória e seu bem. Bem, quando Ele diz: minha graça é suficiente para você, aceite e suporte a prova não apenas com resignação, mas com aquiescência. Não deseje mudar sua propriedade. Seu Pai Celestial sabe melhor. Agora, por último, o resultado permanente desta prevenção sobre Paulo. No momento, você vê que isso o impedia de ser exaltado, fazendo-o orar e levando-o a receber mais graça. Mas o remédio foi definitivamente bem sucedido,
pois pelo poder do Espírito Santo o manteve sempre humilde. Este espinho na carne o tornou humilde em relação às suas visões, pois ele se calou a respeito delas. 14 longos anos se passaram, e o apóstolo nunca disse a ninguém que ele havia sido arrebatado ao terceiro céu. Percebi, pela maneira como ele coloca aqui, que ele nunca o mencionou a ninguém. Isso foi singular. Ora, se eu fosse arrebatado ao terceiro céu, contaria a você a primeira vez que tivesse a chance de me dirigir a você. E eu garanto que muitos aqui não demorariam muito para que contassem a seus amigos o bendito segredo. O espinho na carne deve ter tido um efeito poderoso na mente do apóstolo quando o levou a embrulhar seu tesouro em seu seio e ir pelo mundo, ninguém ficando admirado por tudo o que ele tinha visto. Ele era um homem humilde, de fato. Quando ele contou, foi arrancado dele. Ele disse isso com um propósito. Foi apenas porque os coríntios negaram seu apostolado e disseram: o que ele sabe sobre as coisas divinas? Que se sentia obrigado a justificar seu caráter. Do contrário, ele não teria contado. Observe quão modestamente ele fala disso, de tal forma que não deixe a impressão em sua mente de que ele foi um homem eminentemente honrado por receber a revelação. A impressão que ele passa antes é quão fraco era e quão distante estava de se exaltar ou se tornar orgulhoso. E quão gracioso foi de Deus dar-lhe o espinho na carne para mantê-lo onde deveria estar. Observe que sua maneira de contar a história é modesta em sua própria forma, mas é especialmente humilde em seu espírito, pois ele nos afasta da ideia de quão gloriosamente Deus se revelou a Paulo e nos faz olhar para a fraqueza do destinatário da revelação do que a grande honra conferida pela própria revelação. Não é pouca coisa quando Deus envia um espinho na carne e ele atende ao seu fim, pois em alguns casos isso não acontece. Sem o poder santificador do Espírito Santo, os espinhos produzem o mal em vez do bem. Em muitas pessoas, seu espinho na carne não parece ter cumprido nenhum desígnio admirável. Ele criou outro vício em vez de remover uma tentação. Conhecemos alguns cuja pobreza os deixou com inveja. Conhecemos outros cuja doença os tornou impacientes e petulantes. E outros, novamente, cuja enfermidade pessoal os tornou perpetuamente irritados e rebeldes contra Deus. Ó, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vamos trabalhar contra isso com todas as nossas forças. E se Deus gostou de colocar um grilhão sobre nós de qualquer forma ou maneira, vamos pedir a Ele que não nos deixe fazer isso ocasião para nova loucura, mas ao contrário, que possamos suportar a vara e aprender suas lições. Ore para que quando estivermos aflitos, possamos crescer na graça e na semelhança com nosso Senhor Jesus, e assim trazer mais honras ao seu nome. Isso não nos ensina a todos o dever solene de estar contentes, seja qual for nossa sorte, contente sem a revelação se estivermos sem o espinho, contente com o espinho se tivermos a revelação, contente sem revelação nem espinho, contanto que tenhamos uma humilde esperança em Jesus Cristo, nosso Salvador. Ó amado, que povo feliz o povo de Deus é e deve ser quando tudo coopera para o seu bem, quando até mesmo o espinho, que era uma maldição, se torna uma bênção para eles. E do leão, como com Sansão, sai mel. Se o espinho é uma bênção, qual deve ser a própria bênção? Se a inteligência da terra nos curar, o que as alegrias do céu farão por nós? Deixe-nos ficar contentes. A nossa é uma porção feliz. Prossigamos em nosso caminho, regozijando-nos por sermos favorecidos por possuir a vida divina. E carreguemos nossa cruz com alegria, pois em breve, quão breve, usaremos nossa coroa. O último pensamento de tudo é: que coisa triste deve ser não ser um crente em Jesus Cristo, porque teremos espinhos se não estivermos em Cristo. Mas esses espinhos não serão uma bênção para nós. Eu entendo ter que beber um remédio amargo para me curar, mas quem beberia o absinto e o fel sem nenhum bom resultado a seguir? Posso entender que labute se há um salário em vista, mas não consigo ver a sensação de labutar quando não há recompensa por isso. Agora, você que não ama Deus, suas vidas não são todas flores e luz do sol, nem tudo é música e dança com você agora. Eu sei que você tem suas preocupações e problemas. Você tem seus espinhos na carne, e talvez muitos deles, e você não tem nenhum salvador a quem recorrer.
Você é como um navio na tempestade e não há porto para você. Vocês são como pássaros conduzidos pelo vento e não têm ninhos para se abrigar, mas devem ser conduzidos para sempre diante da explosão da ira de Jeová e sob ela ficar para sempre. Considere isso. Eu rogo a você, medite sobre sua condição e perspectivas. E quando você fizer isso, que seu coração clame: eu gostaria de ter Deus como meu amigo, um Deus que faz com que até os espinhos sejam uma bênção e cooperem para o meu bem. Lembre-se de que aquele que enviou espinhos a Paulo para o seu bem, uma vez usou uma coroa de espinhos para a salvação dos pecadores. E se você vier e se prostrar diante dele enquanto ele usa aquele diadema, e confiar nele como Filho de Deus feito carne pelos pecadores, e sangrando e morrendo por eles, você será salvo hoje. Seus pecados, que são muitos, serão perdoados. E embora eu não possa prometer que você ficará sem espinhos enquanto viver, posso prometer que seus espinhos serão removidos de uma maneira melhor. Eles se tornarão para você uma rica bênção que será ainda melhor. Há um espinho que você nunca terá se acreditar em Jesus. O espinho do pecado não perdoado. O medo da ira que está por vir. Você terá a paz de Deus que excede todo entendimento, que manterá seu coração e mente por Cristo Jesus. Que alguns confiassem em Jesus hoje. Vão, irmãos e irmãs, e orem para que seja assim. Que o Senhor conceda isso, pelo amor do seu santo nome. Amém.